Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus queridos irmãos? Estamos aqui com mais um devocional. Hoje vamos compartilhar o capítulo 17 e 18 do livro de Lucas, amém? Bom, no capítulo 17, a partir do verso 3, o Senhor começa a falar, sobre a questão do perdão. Diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Nós temos que ser um povo que é fácil de perdoar. Eu vejo muitas pessoas, muitos irmãos, às vezes são muito difíceis de perdoar. Você tem quase que implorar para ele perdoar. Nós, como servos de Deus, temos que ser fáceis em perdoar os nossos irmãos. Temos que ter um coração rápido para perdoar, porque na medida com que nós perdoamos, nós vamos ser perdoados. Amém? O próprio Jesus falou isso. Não poderia deixar de mencionar isso. Depois, a partir do verso 11, o Senhor começa a falar sobre os leprosos. Diz que Jesus ia saindo ali pelo meio de Samaria e da Galileia e entrou numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. E aí Jesus então libera a cura sobre eles. Na verdade, Jesus fala, olha, ide mostrai-vos ao sacerdote. Então, um leproso, quando ele ia se mostrar para um sacerdote, é porque ele era curado. Porque se ele fosse ao sacerdote e não tivesse curado, ele seria apedrejado. Então, eles conheciam, eles sabiam que esse era um sinal de que eles tinham recebido cura. Verso 14. E aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, verso 15, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Verso 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, 10 foram curados, mas só um voltou para dar glória a Deus. Quando você é grato ao Senhor, você recebe muito além da cura. É interessante que a Bíblia diz que esse aqui foi salvo. Os outros não faz menção, apenas que foram curados. Mas o nosso coração precisa ser grato diante do Senhor. Amém, irmãos? A partir do capítulo 18, o Senhor começa dizendo assim, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então essa parábola aqui é para incentivar você a sempre orar e nunca esmorecer, nunca desanimar. Aí ele começa dizendo que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a admoestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, nós estamos aí diante de vários momentos ruins, várias situações terríveis, calamidades, mas quando o povo de Deus se levanta para orar, meu irmão, nada pode nos restringir. Nada é maior do que o poder da sua oração. Amém? Então, juntos, eu convoco você para nós orarmos, levantarmos um clamor, porque quanto mais nós orarmos, mais o Senhor vai nos responder. Amém? Se esse juiz aqui, que não tinha temor de Deus, respondeu por causa da importunação daquela mulher, portanto ela pedir, portanto ela clamar, nosso Deus, que é um Deus bondoso, um Deus bendito, quanto mais nós clamarmos, mais Ele vai liberar respostas sobre nós. Amém? Depois fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Diz que ambos subiram para o monte, E o fariseu, verso 11,
posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Olha só, tem jeito de você orar para si. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, ele se vangloriou, ele estava orando confiado em si mesmo. Verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, diz que um voltou do mesmo jeito para casa e o outro voltou purificado. Diante de Deus, nós precisamos ser como esse publicano. Precisamos bater no peito e dizer, Senhor, sê propício a mim. Faça a tua vontade na minha vida. Eu preciso de ti, eu preciso da tua bondade, eu preciso de vida fluindo no meu interior. Esse tem que ser o nosso coração diante do Senhor. Amém? E eu gostaria de encerrar deixando uma mensagem para você. Às vezes você tem se perguntado, será que compensa realmente ser cristão? Verso 29 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, há uma garantia de que você vai receber recompensas aqui na terra, quando você muitas vezes tem que deixar, abrir mão, pai, mãe, de fazer a vontade de algum desses, para cumprir a vontade de Deus, para buscar o reino. Vai haver sim uma resposta para cada um de nós. Amém? Tenha um dia abençoado, seja edificado com essa mensagem, em nome de Jesus.